pessoal, eu sou a Kel, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estaremos com o segundo vídeo da nossa jornada do artigo publicado, onde eu vou analisar 2 artigos publicados em boas revistas para nós percebermos o porquê que eles foram publicados, quais os diferenciais que eles têm, o que eles têm de bom que eu também posso aproveitar para o meu trabalho. Tô falando isso para vocês porque um artigo é diferente de uma dissertação, de uma tese, de uma monografia, onde eu tenho muito mais espaço para escrever, para vender a minha ideia, para vender a minha proposta, os meus resultados. Eu sempre tenho uma banca, uma ambição no final onde eu vou defender o meu trabalho, e o que às vezes passou batido na escrita eu consigo falar e explicar oralmente na apresentação. No artigo não tem isso. A gente está vendendo o nosso trabalho para o mundo, para revisores que muitas vezes nem ouviram falar da nossa matriz, da nossa região, como foi o caso de um artigo meu no doutorado. Dá para vocês rapidinho aqui a história da minha qualificação que teve na banca, foi de uma professora que ela falou assim: o teu trabalho tá muito bom, as ideias são ótimas, mas quando veio aquele mais, eu já falei, meu Deus do céu, não sentei porque eu já estava sentada, né? Eu já estava com o meu primeiro artigo, né, publicado. Aí ela falou assim, eu não sei ali a questão do seu segundo artigo, que é a bioabsorção de corantes, porque é um tema já muito batido. Quando ela falou, eu fiquei meio assim, a inovação não estava no processo, e sim na minha matriz que eu estava propondo, né? E foi a minha sorte, porque eu consegui sim publicar esse segundo artigo, mas foi muito mais difícil do que o primeiro, porque eu precisei fazer várias alterações, passar por várias revisões, várias submissões, até eu conseguir vender a importância da minha ideia. E é tudo isso que nós vamos analisar hoje. Então, fica comigo que eu vou te ensinar tudo que eu aprendi nos mais de 10 anos de experiência em escrita acadêmica, que eu aprendi com os melhores orientadores que eu pude ter, com colegas, revisores, enfim. Fica aqui que eu vou te contar tudo nesse vídeo hoje. Então, vamos lá, mais um vídeo da nossa jornada do artigo publicado. E hoje eu vou fazer para vocês a análise de 2 artigos. O primeiro é uma revisão da Food Science and Nutrition. Meu Deus do céu! Deixa eu tomar mais um pouquinho. O primeiro, então, é uma revisão da Food Science and Nutrition, com um fator de impacto acima de 11, tá? E o segundo é um artigo da Nature Communications, tá? Uma revista também com fator superior a 17, com fator de impacto superior a 17. Esse fator de impacto é muito importante para nós acadêmicos e algumas outras métricas desses periódicos, mas isso tudo é conteúdo para o próximo vídeo, porque esse já tem bastante, vocês vão ver, deu uma trava. Olha, gente, até tomando cafezinho, que deu trabalho fazer, mas tá sensacional, tá? Espero que vocês gostem muito. Então vamos lá. Vamos analisar aqui o título desse nosso primeiro artigo de revisão. É um título bem conciso, bem compacto e bem objetivo. Então, ele fala sobre as fontes emergentes, né, da nova geração desse metabolômico aqui, que eu confesso que não é minha área, tive que pesquisar mais ou menos para saber, nos cuidados críticos de nutrição. Então, é um artigo mais voltado para a área de saúde, artigo de revisão. Então, a estrutura básica é a mesma, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que no desenvolvimento, ao invés de analisar os resultados, eu vou analisar resultados alheios, não é a minha pesquisa original, como o original research, né? Então, você faz análise de vários artigos, várias publicações que você encontra, quanto mais atual, melhor, né? Sempre lembrando disso, que você tem que buscar sempre mais atual as suas referências para a sua revisão ela ter mais impacto, né? Também ter mais relevância. Aqui, como é um artigo de revisão, dá uma olhada nesse resumo. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 linhas eu tenho de resumo, tá? Sendo que dessas 15, 10 linhas são para contextualizar o tema. Por quê? Porque é um artigo de revisão. Então, o autor ele consegue utilizar muito mais espaço para contextualização, porque daí ele vai ali e coloca, ó, o que é a pesquisa dele, como que está dividida, o que tem de diferencial, porque a justificativa num pequeno espaço, porque o contexto é a maior parte do trabalho de revisão.
Então, quando você analisar aqui as palavras-chave, claro que não é um ponto de corte, né, na hora do aceito ou não, mas falei sobre isso, tem um vídeo no canal que eu falo. É muito importante que você não repita palavras do título, porque o título já é um mecanismo de busca. Então, eu achei que essas palavras-chave poderiam ser mais elaboradas, poderia ter sido pensado melhor. Por exemplo, Next Generation Metabolomics já está no meu título. É importante? É, mas já está aqui. Então, colocar um sinônimo ou alguma outra coisa, que esse paper tem bastante coisa, então colocar alguma outra palavra-chave para atrair mais leitores para o meu trabalho. Não implica, como eu disse, não implica no aceite ou não do artigo, mas poderia ser pensado melhor. Essa é um artigo da China, né? Foi produzido na China, então você vai ver, quando você começar a trabalhar com o artigo, você vai ver muito esses Yi, Li, Yang, Yung, Jung, Yu, tá? Porque eles dominam realmente o mundo da publicação. É incrível o que esses chineses são capazes de fazer. Aqui é uma figura resumo, graphical abstract. Então, nem sempre é não é obrigatório, nem sempre algumas revistas aceitam, mas eu costumo fazer muito nos meus artigos, sempre que possível eu costumo colocar, porque ó, é uma figura muito bonita, chama atenção e você resume o seu trabalho numa imagem, então fica muito autoexplicativo, chama mais atenção, é um diferencial. Principalmente em revisão, gente. Em revisão, vocês vão ver aqui, tem bastante imagem, bastante tabela, bastante figura. E isso chama muita atenção, deixa o trabalho mais bonito. A gente está cansado daquelas figurinhas preto e branco, o mundo é tecnológico, as revistas estão aceitando melhor isso, e os revisores ficam assim com o olho mais brilhando quando tem figuras bonitas no texto. Vamos então analisar o título e o resumo desse paper aqui de Original Research, tá? Então, o título também bem conciso, bem compacto, informativo, né? Fala aqui sobre o efeito da dissociação interfacial da água através de eletrodos próton permeáveis de grafeno, tá? Já é uma área mais exata, um pouquinho mais relacionada com a minha área, né? Mas independente, não estou focando aqui em tema, em área, em nada específico, a gente está analisando o todo do artigo, tá bom? Por isso que eu me arrisquei pegar numa área ali que eu não domino, que é a área de nutrição e saúde. Então tá, vamos ver aqui esse resumo, o que tem de diferente do anterior. Por exemplo, aquele lá nós vimos que das 15 linhas, 10 eram sobre contextualização. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 linhas também de resumo. Então, das 15, apenas 6 foi para contextualizar o tema e trazer o que tem, né? Enfim, já publicado, aquela coisa toda que a gente já falou sobre resumo. E o restante todo ele utiliza para falar sobre a pesquisa, sobre metodologia, resultados, tá? Então, aqui no estudo, o que foi feito, como é que foi feito, o que foi encontrado e o que ele concluiu, tá? Então, por quê? Porque esse é um artigo de pesquisa original, eu preciso mostrar o que eu descobri, então eu preciso ocupar mais espaço com a minha pesquisa do que com a contextualização. Essa é uma das principais diferenças entre uma revisão, né, um review e um original research. Então, agora vamos dar uma olhada geral aqui nesse artigo de revisão. Já analisamos a revista, o fator de impacto, títulos, autores, né? Então, é uma publicação recente, de 2022, agora mesmo, né? Peguei tudo open access, tudo artigo aberto, para não ter questão de direitos autorais, nada, tá? Então, tudo certinho para vocês. Então, analisamos aqui já está a minha figura de resumo, né? Vamos olhar aqui o tamanho dessa introdução, tá, gente? Olha aqui, ó, a introdução começa aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos grandes. Essa introdução, ela tem 5 parágrafos grandes. Por quê? Porque é uma revisão. Dá uma olhadinha aqui no meu artigo de pesquisa original, o tamanho da introdução, ó. E 1, 2 parágrafos e acabou. Dois parágrafos, é aquilo que eu já falei para vocês em videozinho de introdução. É papo rapidinho, tá? Depois nós vamos voltar para esse artigo, mas eu queria só que vocês comparassem o tamanho de um com o outro. Então, aqui no artigo de revisão, eu tenho muito mais conteúdo para colocar na minha introdução. Eu tenho que fazer uma introdução mais extensa para contextualizar melhor, porque é um artigo de revisão, tá? Mas pesquisa não tem enrolação, vamos direto ao ponto, que é resultado e discussão.
tá? Olha aqui, eu falei para vocês de figuras, dá uma analisada aqui, ó, figuras coloridas, figuras bem bonitas. Olha o tamanho, olha aqui o tamanho da minha legenda. Tá vendo isso aqui? A legenda, gente, é muito importante para a figura, para a tabela. Então, você tem que realmente explicar tudo na legenda. Então, colocar o que que é, para que que serve, se tem diferença, se tem aproximação, se tem mais que uma amostra. Tem que colocar tudo que fique claro. O leitor, ó, a figura 1 tá aqui, mas foi citada lá embaixo, aqui, ó, foi citada aqui embaixo a figura 1. Então, para o leitor não ter que ficar indo e vindo, não sei o quê, principalmente o revisor, que normalmente quando a gente submete, vamos ver no próximo vídeo, as figuras, elas geralmente são em arquivos separados, ou então no final não fica aqui no meio do texto. Quem coloca as figuras na ordem é a revista, tá? Então, isso facilita muito para o revisor. O revisor, gente, ele faz isso de graça, então ele não tem paciência. Ele não tem paciência de ficar indo procurar informação. Tem que deixar tudo bonitinho, mastigadinho, para que ele fique feliz e avalie o teu trabalho com carinho. Porque se ele pegar, eu já revisei o artigo. Se tá muito ruim, a gente fica pé da vida e não quer saber de aceitar, não, viu? Tá, então vamos lá. Figuras bonitinhas, legendas completas. Aí aqui toda a introdução, né? Eu coloquei em amarelo aqui para vocês a parte de contextualização. Então, ó, foram dos 6 parágrafos de introdução, que eu falei isso, né? Então, 5 foram para contextualizar o tema. E no último parágrafo, nessa revisão, nós apresentamos tal. Então, ele coloca aqui. Então, eles colocam aqui na primeira frase o que eles apresentam, depois mais um pedacinho falando um pouco sobre a pesquisa deles, o que eles encontraram, e uma conclusãozinha geral da introdução. Isso tudo tem que ter, cada parágrafo tem que ter, né, para ser completinho, e na introdução também você tem que fazer um fechamento. Então, eles fizeram tudo isso num único parágrafo e utilizaram todos os outros para contextualizar. Detalhe que eu selecionei aqui para vocês também. Lembra que eu já falei sobre siglas e abreviações. Então, primeiro a gente cita, tá vendo aqui, ó, Intensive Care Unit, ICU. ICU, ICU, ai, deu tilt aqui, que é tratamento intensivo, né? A nossa vulgo UTI. Meu Deus do céu, hoje eu tô. A nossa vulgo UTI. Então, eles primeiro, interessa se você sabe o que é ICU, UTI, enfim, você tem que colocar, porque pode pegar um leitor leigo igual eu, que está aqui interessado no seu trabalho, e ele precisa saber o que é. Lá embaixo, ó. Aqui, ó. Aqui nós temos as abreviações, tá? UTI, tá aqui, ó, tá aqui. Então, aqui tem a minha unidade intensiva, né, de tratamento intensivo, tá aqui, mas eu tô lendo o texto, pelo menos a primeira vez eu preciso saber o que é o tal da UTI ali, né? Tá. Então, aqui, ó, beleza. Colocou aqui a abreviatura, daí você pode utilizar, depois o resto do texto todo ele vai utilizar a sigla, mas primeiro de tudo, ele cita, tá? Bonitinho. Termos de ligação, elementos que eu sempre falo que é muito bom utilizar, então, moreover, né, além mais, in addition, além disso, therefore, o que mais? Sim, tem bastante, for example, therefore, in addition. Então, ó, só nesse parágrafo aqui, olha só, num pedacinho, num trechinho, ele utilizou 3 elementos de ligação. Isso faz com que o teu texto fique mais fácil de ser lido. Faz com que o teu texto fique mais limpo, mais claro. Então, vamos lá, continuando com a introdução. Então, ele vem, faz toda a contextualização aqui bonitinho, utiliza os elementos de ligação. Aí, aqui, ó, ele coloca, já começa a dar aquela pontinha, já aqui no começo da introdução, no meio da introdução, ele já dá aquela pontinha de, tipo, a minha lacuna, o que que tá faltando. Então, apesar de tudo ali que ele já comentou que foi publicado, ainda está precisando desenvolver alguma coisa, alguma ferramenta, né? Para otimização, nananana. Tá? Então, ele faz toda a contextualização, trazendo o que já foi publicado, e já me traz a lacuna no final desse parágrafo. E começa, então, a discutir o tema dele, colocando o que é o tal do metabolômico, né? Explica ali tudo certinho, bonitinho, e vai, né, para a pesquisa.
tá? Então, ele introduz aqui, nesse finalzinho desses parágrafos, nesse final desse parágrafo, início do outro, que ele introduz realmente o que é a pesquisa dele, a revisão dele, para concluir no último parágrafo. Feita a introdução, então já vai direto para a revisão. Aqui tem revisão e tem muita, né? Porque essa é a base do artigo. Então, ele vai colocando aqui todos os termos que ele colocou na introdução, que foi abordando na introdução, colocando um panorama geral, discutindo, explicando. Daí tem os subtópicos, né? Falando especialmente. Gente, dá uma olhada nessas figuras. Olha aqui, é cor, é visual, é aquela coisa que você olha e, ai, né? Nem que eu não entenda, nem que eu não, né? Eu nem sei o que é, mas é bonito de se ver. Olha isso aqui, gente, não é lindo de se ver? Ó, deixa eu até dar um zoom aqui. Não é muito mais bonito você ver isso do que ver aquelas figurinhas preto e branco feitas no... Aqui, ó, tabela. Isso a gente tem muito em revisão, tá? Que são esses tabelões, essa até tá pequenininha. Mas o que contém nessas tabelas? Então, você vai aqui fazer um apanhado geral, mostrando, ilustrando numa tabela. Então, ele coloca aqui as referências, o tipo de terapia e o que está relacionado com essas terapias, com o que cada terapia vai me... O que cada terapia vai me prevenir, vai melhorar, enfim, o resultado, né, de cada artigo desse que ele citou. Isso é muito comum, muito importante. Gente, eu não conheço revisão boa que não tem uma tabela dessa, tá? Porque fica muito ilustrativo, você consegue fazer muita informação num espaço menor, fica mais visual, mais bonito, mais interessante. Aí continua, então, falando de distúrbios, de perda de vitamina, lipídios e ácidos lipídios, aí fala aqui da próxima geração metabolomica, Olha essa figura aqui, olha que bonito. Tá vendo? Que linda essa figura. E aquilo que eu comentei com vocês, deixa eu passar ali, pessoal, só um pouquinho. Enquanto a gente espera meus vizinhos subir a escada, eu vou tomar um gole de café. Se você tá gostando do vídeo, curte aqui pra mim, comenta, compartilha com seus colegas, se inscreve no canal. Pronto, então vamos lá. Então, ó, aquilo que eu falei pra vocês, eles descrevem exatamente o que tem... Descreve exatamente o que tem na minha figura aqui, né? A figura sempre muito bem bolada, bem pensada, fotos é interessante usar. Então, vamos analisar esses parágrafos aqui que antecedem a conclusão, tá? Só para vocês verem mais um ponto que eu quero trazer para vocês. Aqui ele coloca as evidências nas diferenças dos tipos de pacientes, né? Então, ele começa o parágrafo com uma breve contextualização, faz a discussão e ali no finalzinho uma conclusãozinha, utiliza aqui os elementos de ligação que eu já falei. Mesma coisa aqui, tá? Falando a respeito, então, da nova geração e a nutrição, né? Então, ele coloca aqui o questionamento, a respeito das doenças críticas, das doenças mais críticas, então faz esse breve contextualização e depois discussão e uma breve conclusãozinha no final. Então, por exemplo, além disso, além do mais, tá? Sempre utilizando elementos de ligação. Gente, isso é chave para qualquer boa escrita, principalmente quando você está escrevendo um artigo, mas ainda se for um artigo de revisão, tá? Conclusão, então, a conclusão, gente, muito legal essa conclusão, gostei bastante, porque o que a gente vê muito por aí? A gente vê a conclusão como repetição de introdução e resumo, tipo Ctrl+C, Ctrl+V e coloca a palavra concluímos no meio, e não é isso. A conclusão, ela tem que te dar um parecer do teu trabalho, e eles fazem isso muito legal aqui, então, primeiro ele faz um parágrafo comentando a questão aqui do que já tem publicado, qual que é a situação, quase como se fosse um estado da arte. Então, é uma contextualização, mas já adicionando, né, uma lacuna do que ainda precisa ser feito, porque não é um artigo que está propondo nada novo, está colocando apenas, mostrando as lacunas. Então, ele conclui brevemente tudo que foi discutido aqui num parágrafo bem escrito. Ele coloca aqui que já está havendo uma mudança, que as pessoas já estão se reorganizando, uma nova visão, né, em respeito ao tema que ele está tratando aqui. E finaliza aqui, então, com esse parágrafo bem curtinho, falando das tendências para a próxima geração, enfim, etc.
tá? Eu achei uma conclusão bem bacana, não ficou aqui me enrolando e falando coisa que já foi dita ou coisa que não cabe aqui. Então, foi uma conclusão, assim, tipo, concluindo mesmo. O que eu entendi da minha revisão, eu li... Ai, gente, isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Quantas referências que a gente utiliza, né? Normalmente é umas 20 por artigo, né? Mas quando é artigo de revisão, não tem limite, tá? Olha isso aqui, ó. Meu Deus, eu não vou nem contar, mas ó, 1, 2, 3, 4 páginas de letrinhas pequenininhas. Então, aqui tem umas, nossa senhora, deve ter umas 100 referências aqui, tá? No mínimo. Então, tem muita referência. Pensa o tanto que essa pessoa leu para escrever esse artigo. E de tudo que ela leu, ela fez uma conclusão de 3 páginas, de 3 parágrafos. Porque isso é um bom trabalho. É você pegar, ler um monte, que é importante, e saber tirar uma informação, resumir e colocar ali. Isso que tá é isso que faz o diferencial. Porque aí também tem os financiamentos, que esse aqui tem que colocar, né? Alguns você pode colocar como acknowledgement também, né? Então, aqui ele coloca de onde veio, ó, Fundação da China. China provides muita coisa. Isso aqui, ó, pro próximo vídeo nós vamos falar sobre isso daqui, a lista, então, de abreviaturas, referências. Então, para esse artigo era isso que eu tinha para vocês, ok, gente? Agora nós vamos para o próximo, que é de pesquisa. Então, aqui, nesse artigo de pesquisa, eu vou ser mais breve, porque nosso vídeo já está ficando mais longo do que eu estava imaginando, tá? Então, vamos só dar um apanhado geral nesse artigo para a gente ver. A estrutura, então, ela é um pouquinho diferente, tá? Ela como eu falei, é uma introdução super rápida, super breve. Nesse caso, também não tem a fotinho de resumo, a figura de resumo. Mas olha as figuras, que capricho, olha que beleza, gente. Eu adoro pegar um artigo e ver uma figura bonita, tá? Não me interessa se o assunto é bom, se a figura é bonita, já me chama a atenção, tá? Ó, mesma coisa que o outro, olha aqui, ó, tá vendo? Olha o tamanho, isso tudo aqui, gente, é legenda de figura, tá? Por quê? Porque ele tem o A, tem o B, tem o C e tem o D. Então, ele tem que colocar aqui o que é o A, o que é o B, o que é o C e o que é o D. E o que cada um, tá? Tem que explicar. Gente, esse artigo aqui é muito interessante porque o formato dele é completamente fora do padrão, tá? Então, ele já vai para os resultados aqui, depois no final, depois aqui ele vai falando de métodos e tal, e resultado tudo meio junto, discutindo. O que eu quero chamar mais atenção, então, nesse artigo é a qualidade das imagens, das figuras, tudo muito bem descrito, e comparar realmente a questão, por exemplo, da introdução. E olha aqui, ó, as referências, gente. Então, olha aqui a quantidade de referências, né? 35, nem se compara com o artigo de revisão lá que tinha 4, 5 vezes mais que isso, né? Então, mas é isso mesmo, no artigo de pesquisa original, então a gente é o autor principal, nós estamos propondo, mostrando, nós utilizamos sim outras literaturas para embasar o nosso conhecimento teórico, para comparar os nossos resultados, mas não tem essa necessidade de ficar citando todo mundo sem porquê, até porque tem limitação de referência, tá? Temos aqui, então, a seção de financiamento, né, onde eu já comentei que tem que ter, agradecer aos fundos e mais alguém que seja necessário. Aqui também nós temos, então, a contribuição dos autores, tá? Nesse outro também nós temos, tanto num quanto no outro. Aqui, então, a gente explica o que cada autor fez. Nem sempre as revistas pedem isso, tá? Mas, ultimamente, está sendo bem comum você especificar o que o autor fez, o que cada autor fez, que não tem nenhum problema de interesse, vamos selecionar, etc. Né? Como eu falei para vocês, peguei todos os 2 artigos no formato aberto, para que a gente possa analisar sem problema de licença. Esse vídeo acabou ficando, eu não quero me estender muito nesse artigo, porque esse vídeo acabou ficando maior do que eu imaginava.
Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha te auxiliado de alguma maneira. Se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário aqui para eu ficar sabendo. Se tem algum colega seu que precisa assistir esse vídeo, não deixa de compartilhar.